Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do Profissão Artista. Talvez se você já é ouvinte do podcast do Profissão Artista, que está disponível no Spotify, também no Apple Podcasts e outras plataformas, talvez você já tenha ouvido falar um pouquinho sobre isso. E em outros momentos também, da importância de nós artistas pensarmos na diversificação de produtos. Por quê? Porque quando a gente fixa muito numa coisa só, é difícil a gente ter fontes de renda diferentes. A gente pensar numa diversificação de produtos através da nossa arte faz com que a gente comece também a desenvolver um olhar mais estratégico para a nossa renda e também começar a se posicionar como artistas empreendedores. Porque, se você também ainda não escutou, vai assistir um vídeo aqui que eu falo um pouquinho da analogia da sala escura, né? Se você fica ali na sua selva criativa, sentado na sua sala escura, criando, mas não colocando isso para o mundo, dificilmente você vai começar a ganhar dinheiro com a arte. E primeiro, antes de a gente entrar no assunto de diversificação de produto, onde eu quero te provocar um pouquinho a pensar sobre como você poderia diversificar os produtos e o que significa isso, eu quero te provocar a pensar na sua relação com o dinheiro e na sua arte. Eu sei que muitas vezes quando a gente vende a nossa arte, é quase como a gente vender um pedaço da gente, né? Por isso que é tão natural a gente querer dar de graça a nossa arte. Porque às vezes vem de uma forma natural, ou não, às vezes é um pouquinho sofrida também, mas ela vem da gente e é muito fácil a gente dar a arte de graça. Mas é importante a gente pensar que ela, apesar de parecer às vezes algo muito natural que vem de você, ela carrega uma história, né? Ela tem um valor e isso também tem um preço. E é importante você começar a criar essa relação com a sua arte, que sim, pode ser algo muito emocional, mas ela também pode ter uma veia comercial e que você pode ganhar dinheiro com ela. E tá tudo bem. Tem um outro vídeo aqui também e eu vou conectando assim, porque você pode ir conectando e maratonando aqui esses vídeos também e amarrando, né, os pontos, porque eu tento manter aqui os vídeos um pouquinho mais curtos e pontuais sobre alguns assuntos, mas tem sempre outros assuntos complementares. E tem um vídeo onde eu te provoco também a pensar na arte como uma mercadoria, na arte como uma experiência. E aqui eu quero trazer tudo isso, trazendo a analogia da pirâmide dos produtos, que se você já assistiu alguma live minha, você já viu eu fazendo isso, ou até no Stories também, eu às vezes posto e desenho assim o triângulo, né? O que é esse triângulo? Talvez você já tenha visto nessa onda também de marketing digital, falando de topo de funil, meio de funil, fundo de funil, que é essa coisa da pirâmide, né? Quando a gente fala de diversificação de produto, também quero que você visualize uma pirâmide. E eu quero que você divida essa pirâmide em 3 também, tá? Então você tem uma base que é maior, você tem um meinho e você tem uma pontinha, assim, lá na pontinha, né? Olha a Caju tentando fazer uma visualização de um triângulo. Se eu manjasse muito de motion, eu desenharia agora aqui um triângulo aqui na frente. Mas, como eu sei que quem tá assistindo aqui, você é criativo e artista, eu sei que você já imaginou aqui o triângulo. Então, imagine esse triângulo, se quiser, pega uma folha, escreve, põe na sua frente e faz esse exercício de pensar um pouquinho comigo, tá? Porque acho que você pode ir escrevendo e até pendurar isso depois aí na parede do seu ateliê e lembrar disso e começar a desenvolver e pensar esse olhar estratégico para a sua pirâmide de diversificação de produtos, tá? O que a gente tem na base da pirâmide, essa parte maior, né, mais grossa, assim? Normalmente é onde a gente fala de mais público, mais pessoas, como você pode alcançar mais pessoas através da sua arte por um valor mais acessível. A base da pirâmide na sua arte é alcançar mais pessoas e ter um valor mais acessível. O meinho da pirâmide, a gente já chega nele. Vamos pular por enquanto e vai na pontinha da pirâmide. Pega aí o seu papel e vai escrevendo. A pontinha da pirâmide é onde a gente vai atingir um público menor, né? Então você tem aqui uma pontinha, um público mais seleto, mais enxuto, mas onde o seu produto, a sua arte tem um valor maior, um valor agregado, um preço maior de mercado. E o meio é mais ou menos esse intermediário, é um pouco um geral, onde você pode pegar uma quantidade interessante de pessoas e num valor que às vezes pode oscilar um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro. Agora, eu não sei exatamente qual é a sua arte, então eu vou desenhar essa pirâmide de produtos baseado na minha experiência
com a pintura, com murais e telas que eu fiz até hoje, e nesse meu novo momento de transição, que se você não tá sabendo ainda, vai olhar nas outras redes também, porque eu estou me recolocando no mercado também com uma linha mais escultural de papel e de madeira. Então eu vou mostrar esses dois exemplos meus de como que eu aplico a diversificação de produtos na pintura e também na escultura, e aí você pode fazer esse exercício aí também. E aí, no meio disso eu vou te trazer alguns outros exemplos, até por exemplo de fotógrafos, como que eles também trabalham essa diversificação de produtos, tá bom? Então vamos lá e vem comigo. Então, na pintura, a ponta da pirâmide de caju, são as telas originais por encomenda e as paredes por encomenda, os murais. Por quê? Porque são valores mais altos, são obras originais que não têm cópia, que nunca se transformam em prints, mas que têm um valor agregado, têm um valor mais alto, percebe? São obras que eu faço por encomenda. A parede eu preciso ir até o local, a casa da pessoa, o estabelecimento, a instituição, o escritório e fazer pessoalmente a arte na parede. As telas, proporcionalmente, eu não cobro exatamente por metro quadrado, mas proporcionalmente, no meu posicionamento como artista, elas custam um pouco mais do que as paredes. E é uma coisa que nem todo mundo entende, mas eu vou explicar o porquê. Porque, para mim, as telas, elas são para a vida. Então, são obras que são móveis. Então, você pode levar elas, e são investimentos que você pode levar com você de casa em casa. E, por isso, elas têm um valor um pouquinho maior até dentro dessa pirâmide do que os murais, porque elas são um investimento para a vida e eventualmente elas também valorizam e você consegue inclusive revender elas mais para frente quando o cajuzinho estiver cada vez mais famosa. Essas telas também vão valer mais. A parede, ela é efêmera, né? Ela fica naquele espaço. Já tive clientes que recortaram, literalmente, era uma parede que fazia um L assim da parede para o teto, e o teto era de gesso, e eles recortaram um pedaço do teto quando mudaram de apartamento e enquadraram. Achei genial. E é algo muito interessante de se fazer, fica a ideia. Mas, ao mesmo tempo, as paredes, elas são efêmeras, então eu acabo, dentro de uma gama de preço ali, tem um pouquinho de diferença dentro dessa pirâmide de produtos, né? Das mais ali do público mais seleto com valor menor, né? O público acaba se tornando mais seleto, por quê? Porque o valor é mais elevado e nem todo mundo tem acesso a isso. Aí a gente vai ali para minha base da pirâmide na pintura. Depois eu vou pro meio. A base da pirâmide para mim na pintura são os prints, por exemplo, são as séries limitadas ou ilimitadas de prints. O que quer dizer isso? Os prints, se eu trabalho com galerias digitais, por exemplo, eu consigo acessar muito mais pessoas, às vezes galerias que têm, por exemplo, presenças no Brasil inteiro, ou às vezes até internacionais, eu consigo acessar mais pessoas. E ao mesmo tempo, o valor das peças, por serem prints com tiragens, são menores. Existem vários formatos de trabalhar aqui, e aqui eu puxo um pouco paralelo para a fotografia, por exemplo. Como que a gente pode diferenciar gamas de prints também na pintura? Se eu coloco uma arte com uma tiragem ilimitada num site nacional ou internacional, aquilo tem um valor menor. Ou eu ganho por porcentagem, normalmente a gente ganha por porcentagem de vendas quando a gente coloca em algum site ou em alguma galeria digital, tá? E aí é um valor menor, mas que talvez alcance mais pessoas, porque não necessariamente precisa do seu desempenho ou do seu esforço de venda, porque você tem outras pessoas trabalhando para você ou a própria internet trabalhando por você. Uma outra forma, por exemplo, é que os prints sejam comprados diretamente com você. Então, você pode fazer, por exemplo, tiragens limitadas. Isso é, você diz, dessa arte ou dessa fotografia, você vai imprimir apenas 10 cópias. E dessas 10 cópias, elas serão assinadas e numeradas. Então, você coloca 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10 e assina lá Cajuzinha. Não, você não vai assinar Cajuzinha, você assina o seu nome. Mas aqui no meu caso, por exemplo, Caju. Esse tipo de print, ele vai ter um valor um pouquinho maior do que o de tiragens ilimitadas, porque é limitado, percebe? Então, por ser limitado, ele é um pouquinho mais exclusivo e o preço pode subir um pouquinho mais. Você pode fazer isso de diferentes formas também. Dizer que dessas 10 tiragens, todos têm o mesmo preço, são apenas numeradas e assinadas. Ou alguns fotógrafos, por exemplo, trabalham com isso, mas é possível trabalhar isso com a arte. Eu nunca apliquei no meu caso,
porque dentro dos meus produtos nunca talvez fez sentido, ou talvez poderia ter feito, mas eu nunca apliquei. Tem fotógrafos, por exemplo, que falam, essa fotografia tem 5 tiragens apenas, 5 cópias, né? A primeira cópia vale, vou aqui jogar um valor X só pra gente fazer a conta, 10 mil. A primeira pessoa que comprar essa cópia vai pagar 10 mil. A segunda pessoa vai pagar 20 mil. A terceira pessoa vai pagar 30 mil, 40 e 50, respectivamente. Caju, mas é a mesma cópia, por que isso? Porque isso é uma estratégia de venda. E é uma estratégia de fazer com que o seu comprador ou o seu colecionador entenda que a sua obra, ela valoriza. Que cada cópia dessa tem um valor por tiragem. Se você chegou primeiro, você paga mais barato. Isso causa uma certa urgência de compra. Ao mesmo tempo, essa primeira pessoa que comprou por 10, quando a última for vendida, essa daqui já vale 60. Então, é uma forma de puro marketing e storytelling. Tem outro vídeo sobre storytelling aqui no canal também, que você pode dar uma olhada. Mas percebe que é a mesma coisa. O que muda? A estratégia de venda e o marketing. E a narrativa que você conta por aí. Então, percebe que podem ter diferentes formatos? Tudo depende de como você se posiciona e como você faz o marketing e a venda desse seu produto. Então, dentro aqui de uma gama de base de pirâmide, eu te dei 3 exemplos já, por exemplo, de valores e públicos diferentes dentro de públicos maiores, que são diferentes de obras originais, onde você pode diversificar públicos e valores. Percebe como é importante? E aí você começa a amarrar o círculo, começa a amarrar e dar a possibilidade para diferentes pessoas. Então é importante você sair só de um produto, porque dessa forma você começa a pegar mais gente e começa a diversificar a sua fonte de renda. Eu vou bater bastante nessa tecla, porque eu quero que entre aí dentro da sua cabecita, tá bom? Que é importante, esse é um olhar estratégico e empreendedor. Legal, Caju, entendi mais ou menos. Como que você fez na pintura? Isso, fiz prints. Tanto em galerias, como tiragens limitadas comigo, ou até, por exemplo, parcerias com marcas, como eu fiz em 2021 com a West Wing, onde eu lancei uma coleção de prints exclusiva através deles. Eles tinham exclusividade no lançamento dessa coleção. A gente trabalhou, a marca trabalha com a urgência de campanhas de 5 dias. A gente trabalhou, desculpa se você estiver escutando um barulho de obra aqui atrás, a minha casa tá um pouco difícil no meu ateliê aqui de gravar vídeos e não ter obra, porque tem dias que eles são sempre os meses muito barulhentos e eu me desculpo já de antemão aí pelo barulhinho de fundo, mas essa é a realidade, né? Não dá pra eu não tô no estúdio, não dá pra ser perfeito, mas é aí que a gente se aproxima também. Então vem um pouquinho de obra comigo também, tá bom? Então, percebe como dentro dessa gama de produtos, né, eu acabo diversificando. Eu tava falando da West Wing, eu até me perdi aqui o fio da meada junto com a obra. Mas, então, por exemplo, na West Wing a gente trabalhou a campanha de urgência de 5 dias, era uma coleção exclusiva, a coleção dos mergulhos, que eram prints. Então, prints têm um valor menor. A campanha exigia isso, que ficava-se 5 dias no ar, que fossem produtos que só seriam encontrados ali, um lançamento dessa coleção efetivamente, e com um valor mais acessível do que os valores do mercado. Então, a gente criou uma campanha de prints. Vendi super bem e consegui pegar mais pessoas. E eu acabei ganhando um pouco na massa. Fiz uma parceria com uma empresa que fez a impressão desses produtos e me ajudou com a embalagem, porque eu não ia dar conta de fazer tudo sozinha, não tenho maquinários de impressões. Mas aí você faz parcerias, divide lucros e tá tudo certo, todo mundo cresce juntos. Então isso também, por exemplo, é um exemplo de uma campanha, uma parceria que eu fiz na minha base de pirâmide. Caju, o que entraria nesse meio de pirâmide através das suas artes, de pintura ou ilustração? Principalmente séries assinadas ou comissões de estampas, muitas parcerias de marca, como eu trabalhei às vezes com roupas, às vezes com marcas de linhas exclusivas de tote bags que falam sobre sustentabilidade, que eu trabalhei 3 anos consecutivos com o Empório da Zafari, por exemplo. Lá no comecinho da minha carreira fiz também 2 anos de campanha junto com a Spoleto. Esse tipo de... Acabei de entregar uma ilustração para uma marca de roupa sustentável, a própria coleção de roupas que eu criei também, junto com uma marca e estampas que eu faço. Então, nesse meio, eu incluo aí vários outros projetos que não são as minhas telas nem as minhas paredes e também não são os prints. Então, são projetos especiais que às vezes surgem, às vezes vêm até mim, às vezes eu vou atrás também.
Trabalhei já com marcas como L'Oréal, Redken, protetores solares, fiz sacolas, fiz estampas para roupas, fiz produtos, brindes. Então, a gente pode ser criativo também. Claro que lembra sempre que essas marcas também é importante que essas marcas de alguma forma conversem com quem você é, com o seu momento, com o seu estilo de vida. Algumas que eu trabalhei lá no comecinho da minha carreira talvez não façam mais sentido com o estilo de vida, com as coisas que eu prezo hoje, mas a gente vai mudando ao longo do tempo e tá tudo bem. É só importante a gente também lembrar dessa importância desses valores e o quanto a gente está respeitando os nossos valores quando a gente faz essas parcerias, tá bom? Vou dar outro exemplo rápido desse meu novo momento através das esculturas, das obras mais esculturais em papéis e madeira. Pirâmide, certo? Topo da pirâmide serão obras que são feitas com restos da indústria da arquitetura, madeiras, vão ser obras únicas, não tem como replicar essas obras, o equivalente às telas e às paredes, da parte da minha pintura, porque eu vou trabalhar com o que sobra e eu vou criar com o que eu tenho na mão. Então essas peças vão ter um valor maior e eu vou inseri-las também num circuito mais do mercado da arte tradicional. Por que eu falo tradicional, mercado, circuito da arte? Porque a gente tem vários tipos de mercado e a gente não tá, quando a gente fala de diversificação de produto também, é importante a gente pensar na diversificação de mercado, a gente não tá apenas preso ao mercado da arte tradicional. Existe essa crença de que, para ser realmente um artista consagrado, primeiro, você tem que ter estudado a arte, segundo, você só pode estar em galerias. Só que vamos falar a verdade, será que a gente sobrevive no dia a dia da arte se a gente tem apenas uma obra, 2 obras, 3 obras em algumas galerias? E quanto tempo leva para a gente de fato ter um lucro tão importante para a nossa renda através de poucas obras? Percebe que aí o olhar de empreendedor entra e começa a amarrar esse círculo, pelo menos até você chegar lá. Você pode ter esse objetivo, tá tudo bem. Só que como que enquanto isso você não pode ir abrangendo outros circuitos que não necessariamente competem entre si e através de linhas diferentes. Aí a importância da diversificação de produtos, percebe? Então, eu vou criar esses produtos que eu vou entrar num circuito de arte de galeria, porque serão obras únicas, até grandes instalações que eu estou construindo, ainda está em processo. Então, estou construindo ali a pontinha da minha pirâmide. Enquanto isso, para até viabilizar isso, eu decidi começar por uma base maior, que é fazer uma parceria com uma marca, por exemplo, que trabalha B2B, que trabalha com o mercado de design e de decoração, diretamente. E é o mesmo conceito de prints, só que eu acabo ganhando um pouquinho mais. Então, comparado entre os dois mercados, nesse momento da minha carreira, eu consigo até, porque não são os objetos mais esculturais, de dobraduras e queima de papel. Então, eu não consigo, não são impressões, não são prints, mas eu crio uma matriz e, dependendo da quantidade de venda dessa matriz, eu replico as obras. Então, pensa que uma matriz, eu tenho ali e falo, essa arte X aqui, ela é uma possibilidade, essa aqui é uma outra possibilidade, essa aqui é uma outra possibilidade. Eu consigo vender 10, 15, 20, 100, aí também depende da minha série limitada ou ilimitada, dessa mesma obra. Eu vou replicar ela, mas ela também vai ser feita à mão. Logo, ela tem um valor maior do que uma impressão, porque não é só uma imagem, um pôster, né? Ela é, mesmo que impressa em Canvas e tal, mas ela é uma cópia original, então ela também tem um outro valor. E eu estou entrando fortemente no mercado nesse momento, vou agora criar minha segunda coleção e exposição daqui a um mês ela tem que estar pronta. Na minha primeira exposição eu vendi 85 obras, então nesse esquema de 17 exemplos e matrizes, catálogo, eu vendi 85. Então eu tô aqui na base da pirâmide, expandindo o meu posicionamento no mercado através dessa nova linguagem, dessa nova expressão, e ao mesmo tempo são obras originais, cada uma é feita à mão. Vou criar mais uma coleção agora. Então, eu estou trabalhando aqui uma base de pirâmide até para gerar um movimento, e eu tenho, por exemplo, aqui um interesse também de fazer um engajamento de comunidade. Eu consigo escalar a produção disso se eu contrato pessoas, porque é uma técnica que é feita à mão, que eu posso ensinar outras mulheres, capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade ou aposentadas que estão sem trabalho, mas têm a capacidade manual, motora muito boa ainda,
de capacitar essas mulheres e conseguir ir movimentando a produção disso enquanto eu vou criando novas coleções e também reinvestindo na criação aqui do topo da minha pirâmide com as obras originais. Percebe? O meio da pirâmide ainda não tenho muito, são modelos mistos também, da mesma forma na pintura às vezes são as séries limitadas ou coisa assim, também tô vendo às vezes séries com marcas ou outras pequenas galerias ou outros tipos de loja de decoração e de design, onde eu consigo colocar séries limitadas, talvez nesse mesmo esquema de matriz, onde tem ali uma exposta, a pessoa compra, a gente coloca outra, mas talvez numa série mais limitada, de dizer tem apenas X réplicas, então ainda estou trabalhando um pouquinho esse meio da pirâmide, mas fica aqui um exemplo. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha te provocado aqui a pensar um pouco além de apenas ficar assim, expandir esse olhar e começar a desenvolver um olhar estratégico e de empreendedorismo também sobre os seus serviços e produtos de arte, seja lá qual for a sua arte, porque dessa forma você começa a expandir as fontes de renda e para você se autossustentar através da arte, começa a ficar um pouquinho mais viável. Foi isso que eu fiz lá atrás, continuo fazendo, estou fazendo novamente nesse novo momento e as coisas já estão movimentando até mais rápido do que eu esperava, afinal já vim de 85 obras, estou aqui correndo, gravando esse vídeo, correndo também com a produção para conseguir ir produzindo mais e aos poucos também capacitar essas mulheres e fazer um trabalho de comunidade que é super importante para mim e que também tem a ver com essa pirâmide, com essa diversificação, porque além, uma última provocação de pensar nessa diversificação apenas na venda, é também como que você pode criar uma troca, né? Eu sempre nos meus trabalhos gosto de criar uma troca com o meio ambiente, de devolver para a sociedade alguma coisa. Então nessa nova na área de pintura, eu sempre às vezes faço alguns projetos assim de parte dos custos de venda das minhas obras de acervo, por exemplo, eu reverto para instituições que eu acredito, para movimentos que eu acredito. Nessa nova arte eu vou trabalhar com a capacitação de pessoas também para conseguir escalar o meu negócio, porque o meu limite físico também tem um limite físico. Mas é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveito aqui a provocação para você também assistir os outros vídeos, como eu comentei ao longo desse daqui, sobre a sua arte como mercadoria, a sua arte como experiência, a importância de storytelling e de marketing de narrativa, que eu trouxe um exemplo aqui. E também o podcast, estamos sempre conectados aqui nesses múltiplos canais para a gente desmistificar, abrir o jogo sem filtro sobre essa nossa profissão artista, para que você, assim como eu, consiga começar a construir cada vez mais essa sua carreira na arte, se descascar dessas crenças de que é impossível, dá trabalho, muito, mas quando você começa a virar essa chavinha do artista para o empreendedor, você vai ver que vai fazer muita diferença. E eu espero que já já você esteja, assim como eu também, vivendo da sua arte, vivendo a vida que você escolheu. Até a próxima!